Meus irmãos, eu estava refletindo essa tarde sobre como as pessoas lidam com o sofrimento. Aliás, sofrer nunca é bom. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas as pessoas reagem de maneiras diversas quando elas estão passando por algum tipo de sofrimento. Você certamente já deve ter percebido, observando à sua volta, as pessoas quando passam por um momento difícil, como elas reagem, ou até mesmo você. Como você reage quando você está passando por um momento de dor, um momento de sofrimento. Eu vou criar aqui algumas coisas para nós pensarmos juntos. Um pano de fundo. Quantas pessoas se tornam murmuradoras quando estão sofrendo? Quantas não são aquelas pessoas que reclamam? Quantas não são aquelas pessoas que se queixam? Quantas não são aquelas pessoas que deixam o seu coração se inflamar e acabam falando mais do que devem, acabam falando mais do que é devido de fato, porque o coração está queixoso. O momento de dificuldade, o momento de luto, o momento de tribulação, muitas vezes o coração ele fica sobrecarregado e a pessoa acaba falando muito além do que deveria falar. Algumas pessoas se comportam assim no meio do sofrimento. E muitas vezes se tornam pessoas amargas ou pessoas que passaram por um sofrimento, às vezes um sofrimento prolongado, não é? E às vezes isso acabou contaminando o seu coração e elas se tornaram pessoas amargas. Você deve conhecer gente assim, que para ela nada está bom, para ela sempre está faltando alguma coisa, para ela o seu coração nunca está satisfeito com aquilo que é feito. Mas tem outras reações também em meio ao sofrimento. Tem aquelas pessoas que param para pensar o porquê do sofrimento. Naquele momento de sofrimento, ele para refletir. Por que eu estou passando por isso? Não é? Por que essas coisas aconteceram na minha vida? Jesus mesmo falou, né? No mundo nós teremos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Mas a reflexão também é importante, porque a reflexão nos leva a observarmos se alguns passos que nós tomamos nos levaram até esse momento, às vezes, de sofrimento. Algumas decisões erradas, alguns momentos pelos quais nós nos arrependemos e aquilo acabou, com o passar do tempo, gerando para a vida de cada um de nós algum tipo de colheita da semeadura que nós fizemos. Às vezes nós não reagimos bem diante dos fatos da vida, às vezes nós não reagimos bem diante das lutas da vida, e às vezes o sofrimento vem e a gente chega a algumas conclusões, a gente repensa, a gente reflete, que talvez algumas coisas poderiam estar diferentes. Claro que nós não temos controle sobre as nossas dores, sobre o sofrimento. Né? As lutas vêm sobre todos, vêm sobre os justos, sobre os bons, né? Sobre os que têm dinheiro, sobre aqueles que não têm. As dificuldades vêm sobre todos. E a pessoa fica, às vezes, indagando, será que ela mesmo provocou a tempestade para a qual ela está sofrendo? Será que ela mesmo gerou? Às vezes as pessoas têm problema de relacionamento com seus familiares e por falarem alguma coisa, por críticas, ou por algumas acusações, ou por coisas que não foram feitas. E elas percebem que o distanciamento deles foi por causa de alguma atitude que ela tomou, foi por causa de algum posicionamento que ela conduziu à sua vida. Agora tem outro tipo de gente. Gente que quando está sofrendo, consegue deixar um pouco de lado o seu sofrimento e dor e pensa em ser alguém que abençoa, em ser alguém que coloca a sua vida mais exposta para ajudar alguém, para abençoar alguém, para cuidar de alguém. Ele tenta preencher, de fato, esse espaço apertado no seu coração, às vezes de angústia e dor, para ele fazer algumas coisas para os outros. Para ajudar os outros, para tentar ocupar a sua mente, para tentar reagir de uma maneira diferente, ou para ser uma bênção independente do que ele está passando. Eu criei todo esse cenário para levar você a pensar comigo naquelas 3 pessoas que estavam penduradas na cruz. Hoje, sexta-feira, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e ao lado dele eles tinham 2 homens. E a gente olha para a vida deles, para as declarações que tem na palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Depois você pode dar uma olhadinha lá, 23, versículo 39. A reação de cada um deles. Os 3 estavam passando por momentos difíceis, momentos de dor e de sofrimento. Mas cada um deles reage de uma maneira diferente. Um diz, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e desce dessa cruz. Um estava com o coração queixoso, murmurando, aquele momento de dor,
estava fazendo com que ele olhasse para a sua própria vida, olhasse para de Jesus e tudo o que estava à sua volta não importava. O que importava era o seu sofrimento. Tu não és tão bom, as pessoas falaram quem tu és, salva você mesmo. Mostrando um pouco de amargura no seu coração, jogando para fora aquilo que estava dentro do seu coração. Já um outro que estava ao lado aproveitou essa oportunidade para fazer uma reflexão. E ele responde a esse outro que estava do outro lado de Jesus e diz assim, o texto da palavra de Deus: olha, você não teme a Deus? Nós todos estamos sob a mesma sentença. Olha, nós somos culpados. Nós estamos aqui nessa cruz porque nós fizemos algo. Mas esse homem aí que está no meio de nós não fez nada se referindo a Jesus. Quer dizer, aquele momento de dor fez ele refletir, olhar para aquele momento de uma outra forma. E ele aproveitou aquele momento ainda para dizer para Jesus, ele olhou para Jesus e disse: Jesus, lembre-te de mim quando você vier no seu reino. Opa, que oportunidade em meio ao sofrimento. Olhar para aquele momento de sofrimento e perceber que ao lado dele existia alguém que poderia trazer algo, acrescentar algo para a sua vida. Não pegou o exemplo daquele que reclamava, daquele que murmurava, daquele que... Não, ele observou aquele momento e disse: eu estou aqui porque eu mereço. Mas esse que está ao nosso lado nada fez. E virou para Jesus: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que o sofrimento fez? Uma oportunidade de reflexão, de reconhecer que ele estava lá por causa dos seus erros, mas abriu uma porta através de Jesus para a sua vida. Onde Jesus está, sempre há uma porta aberta para nós entrarmos e uma proposta de mudança da nossa vida. Aí nós vemos outro que estava sofrendo, Jesus. E Jesus, naquele momento de sofrimento, ele foi capaz de algumas coisas. Ele foi capaz de virar para esse homem que está ao lado e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De abençoar a vida dele e fazer uma proposta para ele de vida eterna. Jesus foi capaz de olhar para sua mãe, que estava lá sofrendo. Imagine uma mãe vendo o seu filho pendurado numa cruz, o quanto aquela mãe estava sofrendo, o quanto aquilo estava machucando o seu coração. Aquele bebezinho que ela segurou no colo, aquele garoto que ela ensinou a andar, e de repente está numa morte horrível, pendurado na cruz, sangrando. E vira para sua mãe e diz assim: João, eis aí a tua mãe. E diz para Maria: Maria, eis aí teu filho. João, cuida da minha mãe. Mamãe, cuida do João. Quer dizer, no momento de dor, Jesus estava se preocupando com aquelas pessoas que estavam lá, lamentando por ele. E Jesus ainda faz algo muito interessante e certamente surpreende a todos nós. Jesus sendo criticado, pessoas gritando: se tu és o Cristo, desce da cruz. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus aproveitou o momento de dor e sofrimento para perdoar pecados, para declarar sobre a vida dos outros perdão pelos seus pecados. O sofrimento nos traz reflexão. O sofrimento nos traz um momento para pensar. Hoje à tarde eu estava ouvindo uma história de um senhor de 93 anos, lá na Itália, que recebeu alta, curado do coronavírus. E era uma alegria no hospital, porque um senhor com essa idade estava sendo curado, foi totalmente restabelecido. E o médico, na hora que estava dando alta para ele, ele falou: olha, só tenho uma continha para pagar. E aquele homem começou a chorar. Chorar, e o médico ficou meio sem graça, porque talvez tenha impressionado ele com a conta. E o médico, após ele se aquietar um pouco o coração, o senhor disse para o médico: eu não estou chorando por causa da conta, porque eu tenho dinheiro para pagar. Esse não é problema. Um respirador na Itália hoje está custando 500 euros um dia. Eu não tenho dificuldade para pagar esses 500 euros. Mas eu estou chorando porque eu vivo há 93 anos e nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respiro. O sofrimento e dor levou ele a pensar que respirar, viver, é um presente de Deus. E ele nunca tinha se notado para isso. É aquele momento de dor, de sofrimento, ele refletiu:
que todos nós respiramos todos os dias pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, quanto seria essa conta? 500 euros por dia durante 93 anos de vida. Ele refletiu e viu, eu nunca agradeci a Deus por os anos que Ele me deste, pelo ar que eu respiro. Que essa seja a nossa oração. Que Deus nos ensine a lidar com o sofrimento, que às vezes nós temos dificuldade, na grande maioria da vida temos dificuldade, mas que também nos dê um coração grato para agradecer a Ele pelo ar que nós respiramos todos os dias. Curva a sua cabeça no seu lugar. Nosso Deus e Pai maravilhoso e bondoso, primeiro, ó Pai, nos ajude e nos ensine, ó Deus, nos meios dos momentos de dor, de sofrimento, para nós reagirmos bem. Pai, não deixe que o nosso coração se contamine e nós nos tornemos pessoas amarguradas, pessoas queixosas, pessoas que vivem lamentando. Mas que nesses momentos, ó Deus, nós sejamos conduzidos à reflexão, sejamos conduzidos, Pai amado, a rearrumar algumas coisas na nossa vida, Pai amado, a ajustar alguns pontos, Pai amado, sejamos conduzidos na Tua presença, ó Pai amado, para também não olhar só para a nossa vida que sofre, mas aproveitar uma oportunidade para abençoar. Ó Deus, para olhar para aqueles que nós precisamos perdoar e agir perdoando, a olhar que aqueles precisam de amparo, podermos amparar, estar do lado deles. Pai amado, ser uma bênção, assim como Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, foi uma bênção, com palavras, com gestos e com a abertura de possibilidades para aquele homem que estava ao lado dele, condenado. Que nós sejamos gente assim, Senhor, que parecido com Jesus, com um coração amoroso, bondoso e misericordioso. E que nós possamos ter um coração grato, Senhor, porque há tantos anos respiramos, tanto recebemos de Ti e às vezes esquecemos dos benefícios que tem nos dado. Que o nosso coração seja sempre um coração alegre, sempre um coração rendido a Ti. É o que eu te peço, Pai. Obrigado por tudo. Tenho certeza que essa é a oração dos meus irmãos. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, que Tu entregaste a Tua vida por nós numa sexta-feira. Entregaste a Tua vida para o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor.